Eu não alugo a lixo preto imundo. Saiam daqui antes que eu vos ponha na rua como o lixo que são. As palavras bateram como um estalo. Domingo de manhã. A roupa de igreja ainda engomada à Bíblia, ainda quente nas mãos de Doroteia Duarte. Benjamin Duarte ficou imóvel. 72 anos, 31 anos no CTT. Correios de Portugal nunca falhou um pagamento, nunca causou problemas. E um homem branco com metade da sua idade acabava de o chamar lixo. Vicente Hartmann bloqueou-lhes a passagem. O senhorio rico, arrogante, intocável. Olhou para o fato gasto de domingo que Benjamin usava e troçou. Achas que por estares aqui há 23 anos és dono de alguma coisa? Cuspou no chão perto dos sapatos de Benjamin. Este prédio é agora para gente respeitável, não para casos de assistência social, nem caridade, nem... pretos. Doroteia começou a chorar. Suave, silenciosa, quebrada. Benjamin estendeu a mão para a dela. Mas havia algo que Vicente Hartmann não sabia. Aquele casal cabo-verdiano idoso tinha um filho adotivo. E esse filho era juiz. Uma semana antes daquela terrível manhã de domingo, apartamento 4B residencial São Vicente, Lisboa, Portugal. A casa dos Duarte contava da história de uma vida vivida com amor e propósito. Cada fotografia na parede guardava uma memória preciosa mais valiosa do que ouro. Cada peça de mobília tinha uma história que merecia ser contada. Cada risco no soalho marcava um momento vivido e acarinhado. 23 anos de memórias enchiam aquelas paredes como um tesouro invisível, que dinheiro nenhum poderia comprar. Benjamin sentou-se na sua poltrona favorita junto à janela. A luz da manhã caía quente e dourada sobre o jornal. Virou as páginas devagar e com cuidado, saboreando o café como fazia todas as manhãs, apreciando o silêncio tranquilo de mais um dia comum no seu santuário. Esses momentos simples significavam tudo para ele, agora que estava mais velho e sábio. Um artigo chamou a sua atenção e fez-no parar. Discriminação na habitação aumenta em vários países. Senhorios a expulsarem inquilinos antigos através de manobras dissimuladas. Avisarem idosos que não conseguiam defender-se. Avisarem minorias sem para onde ir. A usarem lacunas legais e violações fabricadas para empurrar famílias vulneráveis para fora das suas casas, sem misericórdia nem consciência. Benjamin abanou lentamente a cabeça com um suspiro pesado. Virou a página e tentou esquecer o que acabara de ler. Não aqui não no seu prédio, não depois de 23 anos de fidelidade e perfeição como inquilino. Algumas coisas no mundo ainda eram sagradas. Algumas promessas ainda significavam alguma coisa. Doroteia cantarolava um hino familiar na cozinha. A sua voz era suave e melódica como tinha sido ao longo dos 47 anos de casamento. Movia-se de planta em planta com o regador que Benjamin lhe dera no 30º aniversário. Os gerânios floresciam num vermelho vivo no parapeito da janela, captando a luz da manhã. As violetas africanas decoravam a bancada com a sua delicada beleza roxa. Um pequeno canteiro de ervas fornecia manjericão alecrim e tomilho frescos para os seus jantares de domingo, que toda a família aguardava ansiosamente todas as semanas. Aquele apartamento era o seu santuário, o seu refúgio de um mundo que nem sempre os tratava com justiça. A sua casa, onde o amor vivia em cada canto e cada memória. Benjamin tinha trabalhado 31 anos no CTT, sem uma única queixa ou incidente. A separar cartas até os dedos doerem a carregar carrinhas no calor do verão e no frio do inverno, a fazer horas extras sempre que precisavam de mais dinheiro para contas emergências ou para ajudar alguém da paróquia que estivesse a passar dificuldades. Nunca se queixou do trabalho duro. Nunca faltou por doença mesmo quando talvez devesse ter faltado. Nunca pediu tratamento especial ou favores a ninguém. Reformou-se com uma pensão modesta e um aperto de mão firme do seu supervisor, que disse a todos ao redor que Benjamin Duarte
Era o homem mais fiável e honrado com quem já tinha trabalhado em toda a sua carreira. Doroteia ensinou catequese na paróquia de São João durante 2 décadas completas sem falhar uma única semana. Todas as crianças da comunidade conheciam o seu nome e o seu rosto. Conheciam o seu sorriso acolhedor, que fazia qualquer pessoa sentir-se especial. Conheciam a sua maneira única de fazer cada pessoa sentir-se amada, valorizada e importante, independentemente das circunstâncias. Os pais confiavam-lhe os seus bens mais preciosos sem hesitar. Ela nunca os desiludiu, nem lhes deu motivo para duvidarem da sua fé nela. Pagavam a renda no primeiro dia de cada mês como um relógio, nunca atrasada, nem uma única vez em 23 anos, nem sequer por um dia. O seu histórico de pagamentos era absolutamente perfeito, sem qualquer mancha. A sua reputação no prédio era impecável e totalmente merecida. As vidas deles eram simples, honestas e cheias de gratidão pelo que tinham. Aquilo não era apenas um apartamento com paredes e um telhado. Era um lar. Era tudo o que tinham conquistado e tudo o que tinham construído juntos. Na porta do frigorífico pendia uma fotografia que significava mais para eles do que todas as outras juntas. Um jovem cabo-verdiano de pele escura, envergando a toga de graduação, com um sorriso capaz de iluminar a sala mais escura. Os seus braços envolviam Benjamin e Doroteia, com um orgulho e um amor ferozes. Os 3 sorriam com uma alegria pura e incontrolável, que irradiava da fotografia como luz do sol. Uma pequena etiqueta por baixo dizia na caligrafia cuidadosa de Doroteia Isaías, graduação em Direito, 2001. Doroteia parou diante da fotografia como fazia todas as manhãs sem falhar. Tocou nela com a ponta dos dedos com a delicadeza de quem toca algo sagrado e precioso. Da mesma forma que tinha tocado nela todas as manhãs durante mais de 2 décadas. O Isaías ligou esta manhã enquanto estavas no duche. Tem estado tão ocupado com o trabalho. Trabalha demais, como sempre. Às vezes fico preocupada com ele. Benjamin ergueu os olhos do jornal com um sorriso conhecedor. Aquele rapaz sempre trabalhou demais, a vida inteira. Herdou isso de ti. E dessa tua teimosia. Doroteia sorriu com ternura para o marido de 47 anos. Herdou de nós os 2. Acho que o educamos bem. Eles nunca tiveram filhos biológicos, apesar de desejarem isso desesperadamente durante muitos anos. Os médicos disseram que não era possível, não importava o tratamento que tentassem. Durante anos, essa verdade ficou entre eles como uma cadeira vazia em cada jantar de feriado e em cada aniversário, um lembrete constante e doloroso do que não podiam ter por mais que orassem ou esperassem. Uma ferida que parecia nunca querer sarar. Depois chegou 1985 e tudo nas suas vidas mudou para sempre. Uma assistente social telefonou numa terça-feira à tarde sobre um menino de 7 anos no sistema de acolhimento. O seu nome era Isaías. Estava no sistema desde o dia em que nasceu filho de uma mãe que não podia cuidar dele. Passado de casa em casa como bagagem indesejada. De família em família sem nunca encontrar um lugar ao qual pertencesse. Ninguém o queria por mais de alguns meses. Ninguém via o seu potencial escondido por trás do medo e do silêncio. Ninguém acreditava que ele alguma vez se tornaria em algo. O sistema tinha desistido completamente dele. Era apenas mais uma estatística, mais uma criança perdida que ninguém queria salvar. Benjamin e Doroteia foram ao lar aquele mesmo semana sem hesitar. Os seus corações estavam cheios de esperança e também de um medo nervoso pelo que poderiam encontrar. Isaías estava sentado sozinho num canto distante da sala comum, afastado de todas as outras crianças, magro e pequeno, para a idade silencioso como um fantasma assustado, com tudo e com todos ao seu redor. Não olhava para ninguém que se aproximasse, não falava quando lhe dirigiam a palavra, não reagia quando as outras crianças tentavam incluí-lo nas brincadeiras. Tinha construído muralhas à volta do coração, muralhas que pareciam impossíveis de derrubar.
Doroteia atravessou a sala e ajoelhou-se ao lado dele no chão frio e duro. Não lhe disse uma única palavra. Não o pressionou para falar ou reagir. Não exigiu nada daquele menino partido traído por todos os que deveriam tê-lo protegido e amado. Apenas estendeu a mão paciente e carinhosa, disposta a esperar o tempo que fosse preciso. Isaías olhou para ela durante um longo momento que pareceu estender-se pela eternidade. Os seus olhos jovens procuravam desesperadamente algo no rosto dela. Confiança, sinceridade, amor. Algo que não desaparecesse como tudo o resto na sua curta e dolorosa vida. Então, lenta e cuidadosamente, com uma coragem imensa, ele segurou a mão dela com os seus pequenos dedos. Nunca mais a largou. Nem naquele dia, nem nunca. Do outro lado da cidade de Lisboa, nos escritórios da Hartmann Gestão Imobiliária, o gabinete de canto de Vicente Hartmann gritava riqueza e privilégio a qualquer pessoa que entrasse. Uma secretária de mogno importada de Itália, que custava mais do que a maioria dos carros. Cadeiras de couro que custavam mais do que o salário mensal de muita gente. Arte moderna em todas as paredes, peças que ele não compreendia, mas sabia que eram caras o suficiente para impressionar visitantes. E uma vista panorâmica da cidade através das janelas do chão ao teto, fazendo-o sentir-se como um rei a observar o seu reino. Vicente não tinha construído nenhum pedaço daquele império com as próprias mãos. Herdara tudo do pai, um homem que realmente tinha trabalhado por aquilo que possuía. O pai comprou o então chamado Residencial São Vicente em 1975, com o dinheiro ganho através de décadas de esforço. Construiu-o como habitação acessível para famílias trabalhadoras, que precisavam de um lugar digno para viver. Um legado de serviço à comunidade, do qual se orgulhava profundamente. O velho acreditava com todo o coração que todos mereciam uma casa digna, independentemente do rendimento ou da cor da pele. Quando faleceu em 2019, após uma longa doença, Vicente assumiu o controle de tudo o que o pai tinha construído. E tinha planos muito diferentes para o prédio e para as pessoas que ali viviam. Vicente percorria os ficheiros dos inquilinos no seu computador caríssimo, com uma expressão enfadada. Os olhos pararam num nome em particular, fazendo-lhe o maxilar apertar-se de irritação: Duarte Benjamin e Doroteia, fração 4B. A renda mensal, segundo o contrato, era de 1.100 euros. O valor de mercado para apartamentos iguais no edifício era cerca de 2.400 euros. Aqueles velhos estavam a custar-lhe mais de 1.000 euros por mês, dinheiro que, segundo ele, deveria estar a encher o seu bolso e não a ser desperdiçado com casos sociais que não mereciam viver no seu prédio. Pegou no telefone e carregou o botão do intercomunicador com um dedo impaciente. Diana, venha aqui agora. Não tenho o dia todo. A assistente apareceu à porta em segundos, jovem nervosa, desesperada, por manter o emprego numa economia dura que oferecia poucas oportunidades para pessoas como ela. Tire já o contrato do apartamento 4B. O ficheiro dos Duarte. Encontre-me qualquer coisa que possa usar contra eles. Qualquer coisa que me permita tirá-los daqui. Diana hesitou apenas por um instante, a voz pequena e incerta: Sr. Hartmann. Eles nunca falharam um único pagamento. 23 anos de arrendamento perfeito. O histórico deles é absolutamente impecável, sem qualquer violação. Vicente nem levantou os olhos do ecrã, a voz fria e desdenhosa. Então vamos ter de ser criativos a arranjar motivos para os remover. Para isso é que eu lhe pago. Diana afastou-se sem dizer mais nada. Não comentou as suas preocupações. Limitou-se a fazer exatamente o que lhe tinham mandado, apesar da sensação nauseante a crescer no seu estômago. 3 dias depois, 7h45 de uma quarta-feira, uma pancada brusca e agressiva na porta dos Duarte fez Doroteia sobressaltar-se no meio da sua rotina matinal. Ela abriu a porta ainda de hobby porque não esperava visitas tão cedo. Ninguém no prédio aparecia antes das 9, simplesmente não era hábito ali. Vicente Hartmann estava no corredor com uma postura arrogante
que deixou Doroteia imediatamente desconfortável. Uma prancheta na mão bem cuidada. Um sorriso colado no rosto que não chegava aos olhos frios, o tipo de sorriso que apertou o estômago de Doroteia com uma inquietação instintiva. Senhor e senhora Duarte, estou aqui para uma inspeção de rotina ao vosso apartamento. Exigências da Câmara Municipal que precisam de ser cumpridas. Tenho a certeza de que compreendem a necessidade. Não fomos avisados de nenhuma inspeção para hoje, nem para qualquer outro dia. Recebemos sempre aviso escrito com pelo menos uma semana de antecedência. Agendamento de última hora, infelizmente inevitável. Vicente entrou sem esperar permissão como se fosse dono do lugar, o que legalmente era. Isto não vai demorar se colaborarem. Movia-se pela casa como um predador à procura de fragilidades, porque era exatamente isso que estava a fazer. Abriu cada armário da cozinha procurando violações que não existiam. Verificou atrás de todos os móveis à procura de problemas que não estavam lá. Passou o dedo pelo parapeito da janela para verificar pó como um sargento-mor. Fotografou com satisfação uma pequena mancha de umidade no teto e anotou longamente na prancheta. Esta infiltração é uma questão de habitabilidade e tem de ser documentada. Uma violação muito séria dos padrões do edifício. Benjamin observava da sua cadeira com olhos atentos e afiados, acompanhando cada movimento do senhorio, anotando mentalmente tudo o que acontecia. Essa mancha está aí desde 2018, senhor. Hartmann, reportamo-la ao seu escritório 5 vezes ao longo dos anos. Enviamos pedidos escritos, fizemos telefonemas. O seu escritório nunca enviou ninguém para resolver o problema apesar dos pedidos repetidos. Vicente não levantou os olhos da prancheta, a voz indiferente e arrogante. Bom, agora está documentada como uma violação causada pelo inquilino. É isso que importa para o registro oficial. Parou diante de uma fotografia pendurada na parede junto à entrada. Benjamin, mais novo no dia da sua reforma de pé, com orgulho a apertar a mão do supervisor após 31 anos de serviço dedicado no CTT. Vicente sorriu com desprezo evidente. Fotografia bonita, muito pitoresca. Saiu sem mais uma palavra de explicação, sem cortesia básica, sem reconhecer os 2 seres humanos cuja casa acabava de invadir e violar. Doroteia fechou a porta atrás dele com as mãos a tremer, o rosto pálido de preocupação e confusão sobre o que acabara de acontecer. Benjamin, o que foi aquilo? Por que é que ele veio aqui daquele jeito? Benjamin ficou a olhar para a porta fechada com olhos duros, a expressão sombria, a mente a trabalhar através das possibilidades. Problema. Foi isso? Ele está à procura de desculpas para nos pôr fora. Nessa mesma noite, o apartamento estava quieto e escuro. Doroteia tinha ido para a cama cedo, porque o estresse do dia a deixara completamente exausta. Benjamin sentava-se sozinho na sala, rodeado de sombras. O telemóvel vibrou, quebrando o silêncio pesado. Ele olhou para o ecrã com olhos cansados. Isaías. Atendeu imediatamente com uma voz que tentava esconder a preocupação. Olá, filho, é bom ouvir-te. A voz de Isaías chegou quente, firme e familiar. A voz do menino que tinham criado e do homem em que se tornara. Olá, pai. Só a ver como estão tu e a mãe. Ela comentou ao telefone esta manhã que o senhorio vos anda a causar problemas. Benjamin hesitou um pouco antes de responder. Não é nada com que te devas preocupar, filho. Só um tolo com uma prancheta a tentar sentir-se importante e justificar o salário. Silêncio do outro lado da linha. Isaías conhecia o pai demasiado bem para acreditar naquela tentativa de desvalorização. Ouvia a tensão escondida na voz dele. Pai, conheço esse tom. Conheço-o a minha vida inteira. O que está realmente a acontecer aí, diz-me a verdade. Benjamin suspirou profundamente como um homem a carregar um peso enorme. Não quero que te preocupes conosco, Isaías. Já tens responsabilidades suficientes com o teu trabalho. Nós conseguimos lidar com isto. A voz de Isaías endureceu ligeiramente,
mas o suficiente para mostrar que falava a sério. Tu e a mãe deram-me tudo o que tenho neste mundo. Salvaram a minha vida quando ninguém queria sequer olhar para mim. Se alguém mexe convosco, isso também é assunto meu. Sempre será até ao dia em que eu morrer. Benjamim sorriu apesar da preocupação que lhe roía o peito. Tu sempre defendeste os mais fracos, filho. Desde menino. Aprendi com os melhores professores do mundo. Tu e a mãe ensinaram-me tudo sobre defender o que é certo. Um silêncio cheio de amor não dito pairou por um momento. Ouve, pai. Se isto escalar, ligas-me imediatamente, sem hesitar, sem tentares resolver sozinho. Promete. Prometo, filho. Ótimo. Amo-te, pai. Dá um beijo à mãe por mim. Também te amo, filho. Mais do que alguma vez saberás. Benjamim desligou e ficou sentado no escuro durante muito tempo, olhando para a fotografia no frigorífico, que brilhava suavemente com a luz que entrava pela janela. Isaías na sua toga de graduação. O menino assustado de 7 anos, transformado pelo amor num homem poderoso e justo. No canto da fotografia, havia um recorte de jornal amarelado. Doroteia guardara-o no dia em que fora publicado muitos anos antes. Nunca o tirara dali, nunca deixara que fosse movido nem 1 centímetro. O título, parcialmente visível sob a luz da rua, dizia: O mais novo juiz da comarca de Lisboa faz história. Aquela chamada mudaria absolutamente tudo. 5 dias após a inspeção, uma manhã que começou como qualquer outra, mas terminaria em devastação, Benjamim dirigiu-se à caixa do correio no átrio, seguindo a mesma rotina que cumprira fielmente durante 23 anos. Verificar o correio, ordenar as contas por data de vencimento, deitar fora panfletos e publicidade. Simples, previsível, seguro. Retirou o maço de envelopes com movimentos familiares. Conta da luz a vencer dentro de 2 semanas. Conta da água no fim do mês. O boletim da paróquia de São João com anúncios sobre próximos eventos. E um envelope branco e rígido com o logótipo da Hartmann Gestão Imobiliária estampado em dourado. O coração de Benjamim começou a bater com força no peito. As suas mãos gastas ficaram completamente imóveis. Ele sabia exatamente o que aquilo era, antes mesmo de abrir. Conseguia sentir a malícia irradiar do envelope como o calor de um incêndio. Rasgou-o com cuidado, os dedos a tremer, e abriu a carta oficial com um peso crescente no coração. Notificação para desocupação 30 dias. As palavras desfocaram-se diante dos seus olhos, como se estivessem escritas noutra língua. Leu uma vez. Leu de novo. E outra vez. Cada leitura com a esperança de ver algo diferente. Cada vez sabendo que não veria. Motivos para despejo: violações repetidas do contrato de arrendamento, incluindo ocupantes não autorizados a residir na fração danos, na propriedade causados por negligência do inquilino e incumprimento das exigências obrigatórias de inspeção. Cada uma daquelas palavras era uma mentira deliberada e calculada. Ocupantes não autorizados. Sempre tinham sido apenas os 2 a viver naquele apartamento. Mas ninguém tinha ali vivido. Nem uma única vez em 23 anos. Danos na propriedade. Uma mancha de infiltração no teto resultado de uma fuga que a administração do prédio se recusara a reparar durante 6 longos anos, apesar de 5 pedidos escritos devidamente documentados. Incumprimento. Ele tinha deixado Vicente entrar em casa sem uma única palavra de protesto ou resistência. Tinha colaborado plenamente com tudo o que ele exigiu. As mãos de Benjamim começaram a tremer violentamente, não de medo ou fraqueza, mas pela mentira, pela crueldade calculada por trás de cada frase, pela destruição casual de 23 anos de perfeição, como inquilinos, através de uma única folha de papel fabricada e provas inventadas. Caminhou de volta para o apartamento, movendo-se devagar e pesadamente, como um homem a carregar um peso invisível que ninguém mais conseguia ver ou compreender.
Doroteia estava ao fogão a preparar o pequeno almoço como fazia todas as manhãs. Ovos a chiar na frigideira com manteiga, café, a ferver forte e escuro. Uma manhã normal numa vida que até então tinha sido normal e que estava prestes a estilhaçar-se em 1000 pedaços. Ela virou-se quando ouviu a porta fechar, viu o rosto dele contorcido de angústia e soube imediatamente que algo terrível tinha acontecido. Benjamin, o que se passa? O que aconteceu? Estás com a cara de quem viu um fantasma. Ele não conseguiu pronunciar as palavras. Apenas caminhou até a mesa e pousou a carta à frente dela com as mãos a tremer. Doroteia pegou no papel com crescente confusão, leu devagar. A espátula caiu-lhe da mão batendo no chão quando os dedos ficaram dormentes de choque. Ocupantes não autorizados. Benjamin. Somos só nós. Sempre fomos só nós. Os dois neste apartamento, nunca houve mais ninguém. Eu sei. Danos na propriedade. Andamos anos a pedir que arranjassem a infiltração no teto. Temos cópias de todas as cartas de todas as chamadas que fizemos. Eu sei. Doroteia afundou-se numa cadeira da cozinha como se as pernas já não conseguissem sustentá-la. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos, escorrendo pelas faces marcadas pelo tempo. Ele pode fazer isto. Pode simplesmente mentir assim e expulsar-nos da casa onde vivemos há mais de 20 anos. Benjamin sentou-se pesadamente ao lado da esposa, pegou-lhe na mão e apertou-a com força como se nunca mais fosse largar. Ele está a fazê-lo, Doroteia. Está mesmo a fazê-lo. Uma hora depois, lá estava Benjamin naquilo que em 23 anos de arrendamento nunca tinha acontecido a entrar no gabinete da administração da Hartmann Gestão Imobiliária. O homem caminhou através da porta de vidro com as costas tão direitas quanto uma barra de aço. O queixo erguido com dignidade, a dignidade arduamente conquistada de 72 anos de vida honesta, envolvendo-o como uma armadura invisível que ninguém poderia arrancar. Diana, a recepcionista, levantou o olhar da secretária. O rosto empalideceu como leite no momento em que o reconheceu. Senhor Duarte, em que posso ajudá-lo hoje? Preciso de falar com o Sr. Hartmann imediatamente. Agora. Não pode esperar. Ele está numa reunião com alguns investidores e não pode ser interrompe. A porta do gabinete abriu-se abruptamente antes que ela terminasse a frase. Vicente Hartmann surgiu com um copo de café na mão e aquele mesmo sorriso frio e reptiliano a espalhar-se pelo rosto. Sr. Duarte, que surpresa tão agradável. Já veio falar sobre as suas arrumações para a mudança. Isso é surpreendentemente colaborativo da sua parte. Não esperava que aceitasse a realidade tão depressa. Benjamin ergueu a notificação de despejo como quem ergue provas de um crime, porque era isso que aquilo era. A voz saiu firme e controlada, apesar da raiva a crescer-lhe no peito. A voz de um homem que passou 72 anos a aprender a disciplina árdua da paciência e da contenção. Esta carta é uma mentira, Sr. Hartmann. Cada palavra impressa aí é uma fabricação deliberada. Vicente sorveu o café caro com uma expressão divertida, completamente indiferente à acusação confiante no seu poder e posição. A documentação oficial diz o contrário, Sr. Duarte. As provas são claras e irrefutáveis. Tem 30 dias para desocupar a fração. Sugiro vivamente que use esse tempo com sabedoria e comece a arrumar os seus pertences. Benjamin deu um passo para mais perto do homem mais novo. Perto o suficiente para ver o vazio absoluto nos olhos azuis e frios de Vicente. Perto o suficiente para cheirar o perfume caro, provavelmente mais caro, do que todo o orçamento mensal de supermercado de Benjamin. Eu trabalhei arduamente toda a minha vida, Sr. Hartmann. Trabalho honesto que ajudou a construir este país. Paguei a minha renda a tempo todos os meses durante 23 anos. Nunca quebrei uma única regra neste prédio. Nem uma única infração em mais de 2 décadas como inquilinos. Ele segurou a carta a poucos centímetros do rosto arrogante de Vicente.
Não vai expulsar-me da minha casa com mentiras e provas fabricadas. Vicente pousou o copo de café na secretária de Diana. O falso sorriso desapareceu completamente do seu rosto. Algo mais escuro, mais verdadeiro tomou o seu lugar. A máscara finalmente cedia, revelando o monstro por baixo. Senhor Duarte, deixe-me ser absolutamente claro sobre a sua situação. Ele avançou agressivamente tão perto que Benjamin conseguia sentir o cheiro do café no seu hálito misturar-se com o perfume caro. Eu não quero saber o que fez há 30 anos, ou 50, ou nunca. Não quero saber do seu alegado histórico perfeito de pagamentos. Não quero saber da sua igrejinha miserável, ou da sua esposinha miserável, ou da sua vidinha patética que não significa nada para ninguém. A voz dele caiu para um sussurro venenoso destinado apenas aos ouvidos de Benjamin, pingando desprezo e ódio, não disfarçados. Este prédio vai tornar-se de luxo, queira o senhor ou não. Inquilinos premium com dinheiro para gastar. Aluguéis premium que me dão lucro real. E para ser muito honesto, o senhor e a sua esposa simplesmente não encaixam no perfil demográfico que estou a procurar para esta propriedade. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, como gás tóxico, enchendo lentamente a sala. Demográfico. Benjamin sabia exatamente o que aquela palavra significava na boca de Vicente. Sabia desde sempre o que significava viver como homem negro, numa sociedade que fingia ser igualitária. Demográfico repetiu lentamente, deixando o peso da palavra repousar no ar. Vicente voltou a sorrir. Um sorriso fino reptiliano triunfante na sua crueldade. Ouviu-me perfeitamente, bem velho. Não finja que não ouviu. Diana permaneceu imóvel na secretária como uma estátua a olhar fixamente para o ecrã, sem realmente ver nada. Fingindo desesperadamente não ouvir a conversa, a menos de 1 metro dela. Mas as mãos tinham parado de escrever. O rosto estava pálido de vergonha. Benjamin olhou para Vicente Hartmann durante muito tempo. 72 anos de contenção a segurá-lo no lugar. 72 anos a ouvir que precisava ter paciência, esperar por uma justiça que nunca vinha aceitar indignidades com graça e silêncio. Sem dizer uma palavra, virou costas e saiu daquele escritório com a dignidade intacta. Mas os seus olhos já não estavam derrotados. Estavam a calcular, a planear, a preparar-se. De volta ao apartamento, Doroteia estava sentada à mesa da cozinha, onde tinham comido 10.000 refeições juntos. A carta de despejo aberta à sua frente, como uma sentença de morte, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto e pingando no papel odioso. 23 anos, Benjamin. A voz dela tremia. Criamos o Isaías neste apartamento de um menino assustado a um grande homem. Celebramos cada aniversário aqui com bolo e velas e amor. Cada aniversário de casamento com flores e a dançar na sala. Cada feriado com comida, família e gratidão. A voz dela quebrou-se completamente como uma barragem a romper. Como é que ele pode tirar-nos tudo assim? Como é que um único homem cruel pode destruir tudo o que construímos? Benjamin pegou no telemóvel que estava a carregar no balcão. Olhou para o nome Isaías na lista de contactos, o polegar suspenso sobre o botão de chamada. Ele nunca tinha pedido ajuda ao filho. Nunca em todos os anos desde que o tinham adotado. Nem quando o carro avariou e não tinham dinheiro para o arranjo. Nem quando a cirurgia de Doroteia custou mais do que o seguro cobria e tiveram de fazer outro empréstimo. Nem quando as dificuldades financeiras eram tão grandes que se perguntavam como chegariam ao fim do mês. Nunca. Nem uma única vez. O orgulho não o deixava pesar ainda mais a vida do rapaz que já tinha superado tanto. Mas agora não era sobre orgulho. Era sobre Doroteia e as lágrimas a escorrer do seu rosto. Era sobre o lar deles e as memórias vivas em cada canto. Era sobre certo e errado justiça e tudo o que ele ensinara a Isaías a acreditar. Ele carregou no botão. Isaías, sou eu o pai. Uma longa pausa cheia de décadas de palavras não ditas,
Acho que precisamos de conversar, filho. Está a acontecer uma coisa muito grave. Dia 12, desde a chegada da notificação de despejo. Átrio dos apartamentos Miradouros da Graça. Benjamin e Doroteia entraram pela porta da frente carregando sacos de compras o passeio semanal ao supermercado. Uma rotina que tinham repetido centenas de vezes. Apenas 2 idosos a regressar a casa. Nada de extraordinário. Mas nada naquele dia permaneceria normal por muito tempo. Vicente Hartmann estava no centro do átrio como se fosse dono do mundo, porque na cabeça dele era. E não estava sozinho. Um casal jovem branco vestindo roupa de marca que provavelmente custava mais do que toda a reforma mensal de Benjamin, pendia de cada palavra dele. Joias caras brilhavam sob as luzes do átrio, como se estivessem a anunciar a própria riqueza. O tipo de pessoas privilegiadas que nunca tinham precisado de se preocupar com renda, despejos ou discriminação ao longo das suas vidas confortáveis. Vicente gesticulou grandiosamente para o átrio recém-renovado, como um rei a exibir o seu castelo. Como podem ver, claramente estamos no meio de uma transformação completa desta propriedade. Nova iluminação em todo o edifício, comodidades atualizadas em todos os andares e, acima de tudo, uma comunidade de inquilinos muito mais seletiva e exclusiva. Os olhos frios dele encontraram Benjamin e Doroteia perto da porta com os sacos das compras nas mãos. Ele não baixou a voz, pelo contrário, aumentou-a de propósito dramaticamente, garantindo que todos no átrio ouvissem cada palavra cheia de ódio. Alguns remanescentes infelizes da administração anterior ainda estão aqui, como podem ver. Mas irão desaparecer muito em breve, podem confiar. Estamos a limpar a casa, por assim dizer. A remover os elementos indesejáveis. O casal jovem olhou para Benjamin e Doroteia, com evidente desconforto gravado no rosto, vergonha por testemunharem tamanha crueldade. Mas nada disseram. Nada fizeram. Ficaram ali parados em silêncio cúmplice. Doroteia apressou o passo em direção ao elevador com a cabeça baixa e os ombros curvados, a humilhação queimando-lhe o peito como ácido a corroer-lhe o coração. Benjamin parou. Firmou os pés no chão de mármore. Fitou Vicente diretamente com olhos que tinham visto injustiça demais ao longo de 72 anos. Recusou-se a desviar o olhar ou recuar perante aquele tirano. Estamos bem aqui, Sr. Hartmann, mesmo à sua frente. Se tem algo a dizer sobre nós, diga-nos diretamente. Não fale de nós como se não fôssemos humanos. Vicente riu alto e teatralmente para benefício da sua plateia cruel e desdenhoso, representando para impressionar o casal rico como um ator num palco. Senhor Duarte, por favor. Isto é uma conversa privada de negócios com potenciais inquilinos premium. Não faça uma cena e não se envergonhe mais do que já se envergonhou. Doroteia virou-se do elevador. A sua voz tremia quando falou não de medo, mas de uma fúria que vinha crescendo dentro dela há semanas, como um vulcão prestes a entrar em erupção. O meu marido trabalhou 40 anos para sustentar a nossa família com trabalho honesto. Ele tem mais integridade e honra no dedo mindinho do que o Senhor tem no corpo e na alma inteiros. As palavras ecoaram pelo átrio de mármore como trovão, fortes, claras, sem medo de consequências. Você não é nada, Sr. Hartmann. Nada além de um homem pequeno cruel com dinheiro que não ganhou. Ela virou-se com dignidade e caminhou para o elevador. Benjamin seguiu atrás dela, a cabeça erguida, orgulhoso da coragem da esposa. Atrás deles, o sorriso arrogante de Vicente vacilou. E morreu por um breve momento, apenas o suficiente para revelar as fissuras na armadura do privilégio. O casal jovem foi embora rapidamente, sem assinar nada nem fazer compromisso algum. Uma pequena vitória numa guerra maior, mas uma vitória que soube doce. Dia 18. Dia 22. Dia 26. O assédio intensificou-se a cada dia. Apareceu uma segunda notificação a alegar que vizinhos tinham feito queixas de barulho, vizinhos que juraram nunca ter apresentado queixa alguma. A água foi cortada por 6 horas,
até que Benjamin ameaçou chamar a Câmara Municipal e apresentar queixa criminal. Uma derradeira inspeção trouxe estranhos à casa deles que fotografaram tudo e mexeram nos seus pertences como se fossem criminosos à procura de provas. Foi durante essa inspeção final que Vicente sussurrou as palavras mais cruéis, que jamais pronunciara diretamente ao ouvido de Benjamin. Palavras que o haveriam de assombrar. Ninguém se importa com dois velhos pretos num apartamento com renda controlada. Vocês são invisíveis para o mundo. Não têm poder nenhum. Não são nada e ninguém vai ajudar-vos. Dia 28, o ponto de ruptura absoluto para Doroteia. Ela sentou-se imóvel na sua cadeira favorita, olhando para a fotografia no frigorífico, como se fosse a única coisa a mantê-la ligada à esperança. Isaías, na sua toga de graduação, a sorrir com pura alegria, orgulhoso de tudo o que alcançara, cheio de esperança por um futuro que parecia brilhante e ilimitado. Ela começou a chorar, mas não lágrimas suaves, não a dignidade silenciosa de antes. Eram soluços profundos partidos que faziam o corpo inteiro estremecer como um terremoto. O tipo de choro que só acontece quando a esperança morre por completo. Trabalhamos tanto, Benjamin. Fizemos absolutamente tudo certo durante toda a nossa vida. Pagamos todas as contas sempre a tempo. Fomos à igreja todos os domingos. Tratamos todas as pessoas com bondade e respeito. Nunca pedimos nada que não tivéssemos ganho com o nosso próprio trabalho. Ela olhou para o marido com os olhos vermelhos e inchados, o rosto molhado de lágrimas de desespero. Por que é que isto está a acontecer conosco? O que fizemos de errado para merecer isto? Benjamin ajoelhou-se ao lado da cadeira, ignorando a dor nos joelhos envelhecidos. Pegou nas duas mãos dela entre os seus dedos gastos, segurando-as com força como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. Não fizemos nada de errado, Doroteia. Nada. Há pessoas neste mundo que acham que poder significa crueldade. Acham que dinheiro as torna melhores que os outros. Acham que podem tirar o que quiserem de quem quiserem sem consequência nenhuma. Ele apertou ainda mais as mãos dela com convicção. Mas estão enganados e vão descobrir muito em breve o quanto estão enganados. Doroteia ergueu o olhar confusa. O que queres dizer, Benjamin? Liguei ao Isaías ontem. Contei-lhe tudo o que tem acontecido. Cada detalhe, cada insulto, cada mentira. Os olhos dela arregalaram-se de surpresa e preocupação. Finalmente pediste ajuda ao rapaz Benjamin. Ele é tão ocupado com o trabalho importante que faz. Ele insistiu em vir imediatamente. Cancelou todos os compromissos da agenda sem hesitar. Disse que vai tirar o resto da semana do tribunal. A voz de Benjamin ficou mais baixa, mas carregada de orgulho feroz. Disse que tem algo muito importante para tratar pessoalmente. Doroteia limpou os olhos com dedos trêmulos. Olhou novamente para a fotografia no frigorífico, para o recorte de jornal amarelado que tinha guardado tantos anos antes cuidadosamente preso no canto. O mais novo juiz da comarca de Lisboa faz história. O seu menino. A criança que ninguém no mundo queria. O miúdo de 7 anos que se sentava sozinho aterrorizado num canto daquele lar de acolhimento. Agora um dos juízes mais poderosos do sistema judicial português. Ela sorriu através das lágrimas pela primeira vez em semanas. Aquele rapaz sempre gostou de tratar das coisas ele mesmo. Dia 29, 10h48 da manhã. Um Mercedes preto oficial com vidros escurecidos aproximou-se lentamente do estacionamento dos apartamentos Miradouros da Graça. O motor ronronou suavemente até parar com precisão mecânica. O motorista saiu primeiro profissional atento. Contornou o carro, abriu a porta traseira com uma pequena vênia de respeito. Isaías Duarte emergiu para a luz da manhã como uma força da natureza. 46 anos, alto distinto presença comandadora que enchia qualquer espaço sem esforço. Um fato cinzento antracite feito à medida que custava mais do que o pagamento mensal do carro de Vicente Hartmann. Sapatos italianos de couro polidos como um espelho.
Cada detalhe perfeito, cada movimento deliberado, poderoso. Uma presença que impunha respeito sem pedir. 2 homens seguiram atrás dele. Um carregava uma pasta cara de couro. O outro, um dossiê grosso, cheio de documentos e provas. Ambos com a intensidade focada de profissionais em missão séria. Isaías olhou para o prédio onde crescera Miradouros da Graça, o lugar onde Benjamim e Doroteia transformaram um menino partido e indesejado no homem que ele se tornara apenas com amor, paciência e fé. O maxilar dele contraiu-se com uma raiva fria, cuidadosamente controlada, ao pensar no que tinham feito aos seus pais. Ele endireitou a gravata e avançou em direção ao edifício B, com propósito em cada passo. O confronto no gabinete de Vicente Hartmann foi rápido e devastador. Isaías atravessou a porta com um poder calmo e controlado, a irradiar de cada poro. Vicente saiu do seu gabinete com o costumeiro sorriso torto. Mais um Duarte a tentar negociar a saída dos pais. Ele parou a meio da frase quando finalmente reparou no homem que estava diante dele. O fato caro, a postura imponente, a quietude absoluta de quem sabe exatamente quem é. E atrás dele, um agente da polícia judiciária com o casaco azul escuro oficial. Quem? Quem é você? Isaías deu um passo firme em frente. O meu nome é Isaías Duarte, juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. E sou o filho adotivo das 2 pessoas que têm vindo a assediar, discriminar e tentar despejar ilegalmente nos últimos 30 dias. A cor desapareceu do rosto de Vicente, como água a escorrer de um jarro partido. Temos documentação de queixas fabricadas, relatórios de inspeção, falsificados cortes ilegais de utilidades e declarações sob juramento de 6 ex-inquilinos que o senhor expulsou usando exatamente as mesmas táticas discriminatórias. Todos negros, todos idosos, todos com contratos de renda condicionada. Isaías aproximou-se até que o seu rosto ficou a poucos centímetros do de Vicente, pálido, aterrorizado. Como é que podem algum dia perdoar-me depois de tudo o que eu permiti que acontecesse? Doroteia sorriu aquele mesmo sorriso suave e amoroso que 40 anos antes tinha convencido um menino aterrorizado a tomar-lhe a mão. O perdão não tem a ver com o que as pessoas merecem, querida. Tem a ver com o que todos nós precisamos para curar e seguir em frente. Diana Costa testemunhou tanto no processo civil quanto no processo criminal contra Vicente Hartmann. As provas e informações internas que forneceu foram absolutamente decisivas para garantir condenações firmes e as penalizações máximas. 3 meses após o fim dos julgamentos, a Autoridade da Habitação de Lisboa ofereceu-lhe um cargo como técnica responsável por fiscalização e cumprimento das leis de habitação, especializada em violações de direitos dos inquilinos. Ela aceitou sem hesitar, e passaria o resto da sua carreira a garantir que nenhuma outra família passaria pelo que os Duarte tinham passado. Às vezes a redenção surge dos lugares e das pessoas mais inesperadas. O átrio dos apartamentos Miradouros da Graça estava irreconhecível sob a nova gestão. Uma organização local sem fins lucrativos, dedicada à preservação de habitação acessível, assumira a administração. Mantiveram as rendas justas e estáveis para os inquilinos antigos. Resolveram problemas de manutenção em poucos dias. Responderam a todas as preocupações dos moradores de forma rápida e profissional. Um quadro de avisos perto das caixas de correio exibia fotografias dos residentes atuais. A família Duarte no centro de Pereira Senhor. Colmeiro, dezenas de rostos sorridentes representando a comunidade. Uma placa de bronze colocada por baixo dizia: "Este prédio pertence à sua comunidade." Benjamim e Doroteia atravessaram o átrio transformado de mãos dadas, como tinham atravessado cada desafio ao longo de 47 anos de casamento. Os vizinhos acenaram, sorriram, pararam para conversar sobre os netos, sobre os eventos da paróquia, sobre o tempo bonito.
Perguntaram por Isaías e pela sua família, expressaram gratidão pela coragem da família Duarte. Perto da porta do apartamento 2C, uma família negra jovem lutava com caixas de mudança. O apartamento que Vicente tinha preparado avidamente para converter em luxo. A mãe parou quando viu Doroteia reconhecendo-a de imediato das notícias sobre o julgamento. D. Duarte. Queria só agradecer em nome da minha família inteira por terem lutado tanto, por se terem levantado por todos nós que não conseguimos lutar. Doroteia apertou a mão dela com verdadeira ternura. Não lutamos sozinhos, querida. E tu também nunca mais vais lutar sozinha. Domingo à noite. A mesa da família Duarte transbordava de comida e amor. Benjamim na cabeceira onde sempre pertencera. Doroteia ao seu lado radiante de felicidade. Isaías e a esposa Ângela sentados em frente deles. E os 2 filhos Maia e Tiago completando o círculo da família. A comida cobria cada centímetro da mesa. Frango frito dourado e crocante, couves à mineira. A cozinhar durante horas com enchidos, massa gratinada, cremosa com a superfície estaladiça. Tarte de batata doce para a sobremesa. As receitas preciosas de Doroteia, passadas de mãe para filha, agora ensinadas a Ângela, e um dia a Maia. Disseram a bênção com verdadeira gratidão. Os pratos foram enchidos até transbordar. O riso ecoou pelas paredes como música. Maia olhou para o avô com admiração a brilhar nos olhos jovens. Avô? Na escola toda a gente fala que tu apareceste na televisão, que enfrentaste um homem muito mau. E ganhaste. Benjamim lançou um olhar ao Isaías, um olhar de cumplicidade antiga, e voltou-se para a neta. Só disse a verdade, meu amor. Só isso. O teu pai é que fez a parte difícil. Isaías abanou a cabeça firme. Não, pai. Tu é que me ensinaste o que é a justiça, o que é a coragem, o que é o amor. A voz dele engrossou com emoção. Quando eu tinha 7 anos, ninguém me queria. Ninguém acreditava em mim. Mas tu e a mãe escolheram-me. Mostraram-me que toda a pessoa tem valor. Toda a pessoa merece dignidade e amor. Ele ergueu o copo. Sou juiz por causa do que me ensinaram. Essa é a única razão. Benjamim ergueu o copo, também lágrimas a brilharem. A família. Aquela em que nascemos. A que construímos com as nossas mãos. A que escolhemos com o coração. Todos ergueram os copos juntos como um só. Nessa noite, o sol a descer sobre Lisboa tingiu o céu de tons brilhantes de laranja rosa e púrpura. Benjamim e Doroteia sentaram-se na sua pequena varanda, a mesma varanda onde tinham estado milhares de vezes, onde viram Isaías crescer de um menino assustado para um homem poderoso, onde partilharam sonhos, medos e esperanças, durante quase um quarto de século. Doroteia pousou a cabeça no ombro de Benjamim, a mão entrelaçada na dele, que o tempo tornara áspera, mas firme. Achas que as coisas vão ser diferentes agora, Benjamim? Para pessoas como nós, Benjamim, observou o céu transformar-se em cores magníficas, enquanto pensava na pergunta com a sabedoria dos seus anos. Sinceramente, Doroteia, não sei. O mundo muda devagar, muito mais devagar do que deveria. Ele apertou a mão dela com suavidade. Mas sei isto com absoluta certeza, ainda estamos aqui na nossa casa depois de 23 anos. Fez uma pausa e sorriu devagar, satisfeito. E o homem que tentou tanto expulsar-nos? Não está. Doroteia riu baixinho. Bem, isso já é motivo suficiente para celebrar. Isso é tudo, Doroteia. Absolutamente tudo. Sentaram-se ali em silêncio confortável, vendo o sol desaparecer no horizonte, ouvindo os sons familiares da cidade que amavam, sentindo o calor de uma vida bem vivida juntos. 4 anos depois, Benjamim Duarte faleceu serenamente, naquele mesmo apartamento rodeado pela família que o amava para além de qualquer medida, segurando a mão de Doroteia até o seu último suspiro.
Doroteia ainda vive lá hoje. O mesmo apartamento, a mesma cadeira junto à janela, as mesmas fotografias a cobrir cada parede. Todos os anos, no aniversário da detenção de Vicente Hartmann, Isaías visita sem falhar. Traz flores para a mãe. Traz comida para partilharem. Traz os filhos para recordarem o avô. Sentam-se juntos na varanda. Veem o pôr do sol, contam histórias que os fazem rir e chorar ao mesmo tempo. E recordam a lição que Benjamin lhes deixou. A justiça não nos é dada. É construída pelas nossas próprias mãos. Uma família de cada vez. Um ato de coragem de cada vez. A família Duarte construiu a sua, e ninguém lhes arrancará isso. E aqui está o que esta história nos ensina a todos. Vicente Hartmann olhou para Benjamin e Doroteia e viu dois idosos negros sem poder, sem influência, sem voz. Presumiu que aceitariam a injustiça porque lutar era demasiado difícil, demasiado caro, demasiado desgastante. Chamou-os de lixo. Cuspiu aos pés deles. Disse-lhes que ninguém no mundo se importava com o que lhes acontecesse, e falhou desastrosamente. Não porque tinham um juiz na família, mas porque recusaram aceitar o inaceitável, recusaram acreditar que valiam menos, recusaram desaparecer em silêncio, documentaram tudo, cada aviso, cada mentira, cada abuso. Falaram com vizinhos, construíram testemunhos. Chamaram o filho não para lutar por eles, mas para lutarem juntos. E naquele átrio disseram as palavras mais poderosas que um ser humano pode dizer: isto é errado, e eu não vou aceitar. É aqui que a verdadeira justiça começa. Não nas salas de tribunal, não nas algemas, não nas indemnizações milionárias, mas no simples ato de recusar o silêncio. Os números não mentem e são devastadores. De acordo com relatórios da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial CICDR, milhares de casos de discriminação na habitação acontecem todos os anos em Portugal. Mas a esmagadora maioria nunca é denunciada. Vicente Hartmann contava com esse silêncio e enganou-se. Primeiro, partilha esta história não por visualizações, mas porque algures, existe um Benjamin e uma Doroteia que precisam de saber que é possível lutar. Segundo, conhece os teus direitos. Lê a lei no 83/2019 que combate a discriminação no acesso à habitação. Documenta tudo. Denuncia abusos à CICDR, Provedoria de Justiça e IHRU, ou diretamente à Polícia Judiciária se for crime. É gratuito. Funciona. Protege vidas. Terceiro, se testemunha. Se vires discriminação, não desvies o olhar. Registra. Denuncia. Fica ao lado de quem está a ser atacado. A verdade é esta: Vicente Hartmann não perdeu porque Isaías era juiz. Perdeu porque a família Duarte recusou desaparecer. Ficaram firmes naquele átrio enquanto eram humilhados. Ficaram firmes naquele escritório enquanto eram ameaçados. Ficaram firmes no seu lar enquanto tentavam expulsá-los. E disseram: nós importamos. Nós pertencemos aqui. Não vais apagar-nos. Isto não é uma estratégia jurídica. Isto é dignidade e está ao alcance de qualquer pessoa. Se esta história te tocou, deixa um comentário. Já testemunhaste injustiça e perguntaste a ti mesmo se valia a pena lutar? Vamos falar sobre isso, porque histórias como esta lembram-nos quem somos e quem ainda podemos ser. Mostram que uma pessoa, uma família, um ato de coragem pode mudar tudo. Clica em gosto, subscreve, partilha com alguém que precisa de ouvir esta mensagem hoje. E lembra-te sempre: a justiça não é dada, é construída. Um ato de coragem de cada vez.